Olá, estamos começando o TVL Comunidade. Obrigado você pela sua companhia aí nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também acompanhando o site da Câmara, www.câmarablu.sc.gov.br. Hoje aqui no TVL Comunidade da TV Legislativa de Blumenau nós vamos falar sobre as mudanças dos benefícios previdenciários e trabalhistas, muitas mudanças a partir agora do mês de março, e a nossa convidada é a doutora Fernanda Espezin, que é advogada especializada no direito previdenciário. Doutora, obrigado pela sua presença, tudo bem? Obrigada pelo convite, Rodrigo. Essas mudanças são por causa de uma medida provisória. É uma medida provisória que é um ato pessoal da presidente, ela que escolhe a forma de alteração da lei. Seria, como a gente até estava conversando antes, uma medida emergencial, mas ela mesma considerou que essas alterações seriam emergenciais e por isso as fez ali nas férias no dia 30 de dezembro. Pegou os trabalhadores de surpresa. Então, a partir de agora é que começa a valer. Muitas já estavam valendo, como algumas alterações da pensão por morte, e outras começaram a valer a partir de agora e outras somente a partir de 14 de março. Pô, então o trabalhador, aquele que contribui com a Previdência Social, tem que prestar muito atenção, doutora. Umas mudanças mais importantes foi a questão da pensão por morte. Isso, a pensão por morte já se esperava há muito tempo, essa alteração já se vinha cogitando há bastante tempo que eram necessárias essas alterações da pensão por morte, principalmente ali na idade das viúvas, dos viúvos, se esperava mesmo há muitos anos e finalmente veio a alteração de uma forma meio assim abrupta, de repente, por ser por medida provisória, mas eram alterações esperadas. O que mudou principalmente, então, doutora? A principal mudança da pensão por morte, o que alterou? Isso, a pensão por morte, até então bastava o trabalhador estar trabalhando com carteira assinada, se vinha a falecer, ele deixava a pensão para sua esposa. E essa esposa, Independente então, da idade, isso, recebia, tempo a de esposa ou o trabalho. esposo, né? Quando a gente fala, vale para os dois, é igual, atualmente é igual, nem sempre foi assim, o homem e a mulher tinham diferenciações, mas atualmente é igual. E estava trabalhando e ganhava pensão por morte assim que falecesse. Hoje é necessário, então, que se contribua por 24 meses para que o homem e uma mulher viúvos ou viúva venham a receber a pensão por morte. E essa pensão também não é por tempo indeterminado, como era até então. Até então, mulheres ou homens que ficassem viúvos com 21 anos, 25 anos, recebiam por toda a vida. Hoje já não é mais assim. E também é necessário, além dos 24 meses de casamento, é necessário comprovar quando se vive em união estável, que se convive há 24 meses em união estável. Antes não era assim também, bastava comprovar que convivia junto no mesmo endereço e não tinha prazo. Hoje se vai precisar comprovar, além do casamento, a união estável. Tem que ter um tempo, então, de relacionamento. Isso não basta. Acontecia muitas vezes e não era incomum acontecer das mulheres quererem casar às pressas com idosos que estavam para falecer para poder garantir a sua pensão. Isso acontece e acontecia. Hoje isso tende a ser evitado com essa regra da convivência por 24 meses, tanto casamento quanto união estável. Então tem alguns pontos aí que é até interessante a mudança, doutora, só que outros são bastante questionáveis. Isso. O principal ponto que o pessoal está levando em conta é o prazo ali de 24 meses, porque afinal não se pode planejar a morte, é claro, e daí muitas pessoas vão ser pegas de surpresas, famílias recém-constituídas, com mulheres jovens, às vezes que optam por não trabalhar, vão ter apenas o prazo ali de 15 anos para poder se reestruturar e voltar ao mercado de trabalho. É claro que se ela comprovar, a mulher ou o homem que fica com a pensão, que é inválido, vai poder manter até enquanto perdurar a sua invalidez, mas pegou a turma de surpresa mesmo. E tem algum caso que a pensão vai ser vitalícia, doutor, em alguma situação? Isso, quando a mulher ou o homem viúvos forem maiores que 45 anos, ela vai ser vitalícia para o resto da vida. O que se considera ali é que, por exemplo, se a mulher com 40 anos vem a falecer, por exemplo, e deixa o seu esposo com 43 anos, por exemplo, ele vai parar de receber a pensão quando tiver 58 anos, próximo dos 60 anos, próximo da terceira idade, que mereceria mais cuidados, que inspiraria mais cuidados e uma renda extra seria muito interessante. Então essa questão ali ainda se está discutindo muito, isso dali se vai ser realmente bom ou vai ser ruim, vai acabar sobrecarregando de alguma forma a assistência social e tirando
o benefício que a Previdência traria, a assistência teria que repor aquilo ali, aquela falta daquela renda extra. Tudo isso está sendo discutido lá no Congresso, doutora, lá em Brasília, porque foi uma medida provisória que agora passa pela avaliação dos deputados, senadores. Isso, vamos ver o que eles vão considerar. E pode acontecer muitas mudanças ainda em relação a isso que está valendo a partir de agora. Isso, agora, a partir de hoje, por exemplo, dia 2 de março, entra em vigor as novas regras do seguro-desemprego. Também são regras provisórias, são uma experiência para ver como a população vai reagir a isso e como se vai ser bem ou mal recebida. Vamos ver. Bom, seguro-desemprego, já que a senhora falou nisso, o que está mudando então a partir de agora, do mês de março? O seguro-desemprego, como o pessoal estava acostumado, bastava trabalhar alguns meses, 6 meses na empresa e daí podia ficar 6 meses em seguro-desemprego. Muita gente acabava se fiando nessa história para poder usufruir de mais tempo de seguro-desemprego. Essa regra mudou. São necessários agora 18 meses de trabalho com carteira assinada para se poder usufruir a primeira vez, né? Daí depois usufruindo por 4 meses, ou se for mais de 2 anos na mesma empresa, daí 6 meses, podem ser necessários daí para voltar a ter direito 1 ano de trabalho e assim por diante, sempre tendo que trabalhar mais tempo do que era a regra antes. O pagamento do abono salarial, PIS, também alterou. Mudou. Muita gente ficou antipática a essa situação, porque uma boa parte da população que é atingida pelo PIS realmente contava com aquele que seria um 14º salário. E a alteração agora, então, prevê que são necessários trabalhar 6 meses com carteira assinada, dentro daquele parâmetro salarial, de 2 salários ali, para poder usufruir e receber o abono salarial PIS. E ele será proporcional. Trabalhou 6 meses, vai ser metade do salário mínimo. Trabalhou por 1 ano, um salário mínimo. E assim por diante. Muita gente não gostou dessa alteração, muitos estudiosos da área, entendendo que era uma renda extra que beneficiava muito a população que realmente precisa, que conta, que é aquela faixa salarial que conta com abono. Também vamos ver o que os nossos deputados e senadores vão pensar a respeito disso. Eles têm um prazo para votar isso aí, doutora? Tem prazo, sim, pode entrar na pauta, na pauta privilegiada, ou seja, entra como emergência, porque tem prazo também para acabar a medida provisória, mas ainda se está discutindo, estamos esperando aí para ver o que eles vão decidir a respeito. Se o prazo da medida vencer e não se votar nada em Brasília... daí ela perde vigor. Ela não volta vale tudo mais, como era volta antes. tudo como era antes. E aquelas pessoas que ficaram prejudicadas enquanto a medida, por exemplo, a viúva, que não ganhou a pensão, porque não conseguiu comprovar os 2 anos, ela poderá daí questionar judicialmente. Lembrando que nós estávamos falando antes da pensão e que a forma de cálculo também mudou da pensão por morte, que até então receberia como se fosse aposentadoria o valor integral, hoje já não é mais assim, vai ser metade do valor, mais 10% por dependente. Então, 60% se for a viúva, somente, ou viúvo, e mais 10% acrescido dos filhos, por exemplo, menores de 21 anos. Isso então, para todas as idades? Os filhos... Até para a pensão vitalícia, quem tem mais de 45 anos? Sim, vai valer essa forma de cálculo. Ainda não entrou em vigor. Esta forma de cálculo é só a partir de 14 de março. Mas os filhos recebem até 21 anos de idade a sua cota ali, que seria de 10%. Até 21. Até 21 anos de filhos idade. acima de 21 anos não entra para a contabilidade. Não entra ali para o cálculo da pensão por morte, são considerados dependentes até 21 anos de idade. Que é 60% do benefício do falecido. Do falecido e mais 10% de cada filho. Isso. Abaixo de 21 anos. Abaixo de 21 anos ou inválidos, aqueles que não conseguem, que conseguem comprovar que não podem exercer uma profissão, daí podem receber também vitaliciamente, ou seja, por toda a vida os filhos vão poder receber a pensão por morte. Essa é mais uma questão bastante questionável pela sociedade, porque se o casal vive com os 2 salários, com os 2 recursos, aí só tem 60% da pensão. Isso também é questionável. Isso já foi assim uma vez, até 95, se não estou enganada, houve alteração da lei ali e já era assim uma vez, a pensão por morte era calculada assim e os grupos, associações de idosos, a sociedade organizada procurou alterar isso para que fosse 100%, exatamente por causa daquilo que nós estávamos conversando antes, de que quanto mais idoso fica, mais cuidados inspira. E por isso a renda vem a trazer um conforto maior, a renda extra da pensão por morte para aquela pessoa viúva que já perdeu aquele que estava ao seu lado e agora precisa de um cuidado maior.
novamente a gente vai ver o que os nossos deputados e senadores vão achar a respeito, né? Semana passada até houve mobilização aqui na área central de forças sindicais, grupos de trabalhadores que estavam chamando a atenção para não tirar esses direitos que já estão constituídos para os trabalhadores, para os beneficiários também do INSS, doutora. Isso houve e a tendência é que hajam mais. Assim que entrar em vigor, por exemplo, a alteração do auxílio-doença, que as empresas não mais pagarão os 15 dias e sim 30 dias, os primeiros 30 dias, o que acaba onerando as empresas, isso tudo a gente sabe entra numa planilha de custos, de quanto vai custar o funcionário, né? Então, à medida que isso for entrando em vigor, acredito que mais disso que nós estamos falando, os sindicatos, a população organizada, a sociedade organizada, vai se manifestar, se favorável ou desfavoravelmente. Daí. Uhum. Tem o auxílio-doença que a gente vai até reforçar aqui a mudança, então agora não é mais 15 dias, é 30 dias que a empresa tem que pagar, doutora. Isso, ainda não entrou em vigor, vai entrar, mas as empresas, os sindicatos patronais principalmente, ficaram ressabiados com isso, porque afinal vai dobrar o período que a empresa vai precisar pagar, será um salário integral para o trabalhador que está doente, Como é que funciona hoje na prática? O trabalhador ele precisa se afastar porque está doente, como é que funciona hoje? Isso, hoje funciona assim, o trabalhador que tem algum problema de saúde, está incapaz para o seu trabalho, o médico pessoal afirma que ele não pode mais trabalhar naquela função, ele vai até a empresa, apresenta o atestado e fica 15 dias em casa. Daí, no 16º dia, a empresa, se tiver esse serviço ou se não tiver, encaminha o trabalhador, marca a perícia ou encaminha o trabalhador para fazer a perícia lá no INSS. Ali ele aguarda o prazo para ser feita a perícia e da empresa recebe no seu dia de pagamento os primeiros 15 dias que ele ficou afastado, o resto seria a cargo do INSS. Hoje já não, o INSS se desonerou desses 15 dias seguintes, e ficou estabelecido, então, como experiência também, por ser uma medida provisória, que precisaria dos primeiros 30 dias. Ali é que o pessoal, principalmente o empresariado, não gostou dessa situação, porque veio a trazer um ônus na folha de pagamento, porque afinal se planeja quantos funcionários mais ou menos entram no atestado, quantos precisam ficar em auxílio-doença, isso tudo ali se calcula o salário. Só depois do 30º dia que aí o INSS vai bancar. E isso vai pagar. Isso acontece por quê? Porque se sabe que a maioria dos afastamentos são por 30 dias ou 40 dias, então o INSS acabaria economizando muitos afastamentos ali que ficam a cargo da empresa. Doutora, e em relação agora à área previdenciária também, aproveitando a sua presença, já falamos das mudanças da pensão por morte, auxílio-doença, seguro-desemprego, PIS, abono, tudo isso o trabalhador tem que ficar atento realmente, né? Agora, a aposentadoria, alguma novidade, desaposentação, fator previdenciário, o que está na pauta hoje? Vários assuntos a esse respeito, mas o principal que tem se levantado ultimamente é sobre o fator previdenciário. Volta e meia o tempo passa e se fala desse fator previdenciário, que nada mais é do que uma fórmula matemática em que são calculadas a expectativa de vida, a idade da pessoa que está tentando se aposentar e também o tempo de contribuição. O fator previdenciário surgiu em 1999 como uma forma de suprir aquilo que a Constituição, a nossa Constituição lá de 88 já previa, que era um princípio chamado distributividade da Previdência, que nada mais é do que desestimular as pessoas a se aposentarem jovens, ou seja, aquelas pessoas que estão trabalhando, que continuem trabalhando, porque afinal a nossa Previdência brasileira é sustentada pelas contribuições dos trabalhadores. E os trabalhadores, tu, Rodrigo, e eu, Fernanda, a gente trabalha e contribui para a Previdência para sustentar aqueles que estão aposentados hoje. E quando nós formos nos aposentar, outros vão trabalhar para nos sustentar. Então, eles partem desse princípio que quanto mais pessoas trabalhando, melhor vai ser o sustento, mais garantido será o sustento daqueles que são aposentados. Nem sempre melhor vai ser pago o aposentado, Isso, não quer dizer, mas é o que se parte desse entendimento, desse pressuposto. Se entende que quanto mais pessoas trabalhando, mais garantido fica a renda do aposentado. Então, o fator previdenciário é uma forma de o próprio INSS desestimular as pessoas a se aposentarem mais cedo. Por quê? Porque essa fórmula matemática é aplicada na renda do trabalhador, na renda da sua aposentadoria.
Então é uma decepção, né? Quando vem a aposentadoria, já presenciei inúmeros casos daquelas pessoas que quando finalmente chega a data da sua aposentadoria e vão abrir a sua cartinha para ver quanto ganharam, ficam na metade daquilo que esperavam. Né? Um trabalhador que estava ganhando R$ 2.000 trabalhando na ativa, aposentado, ficou com R$ 1.000. Isso por conta do fator. Por causa do fator previdenciário. E aquela pessoa que contribuía com R$ 4.000 por mês, que é uma contribuição de R$ 800 por mês, que ele precisa pagar para a Previdência, sendo um trabalhador autônomo, vai receber R$ 2.000. Ou às vezes até menos. E daí eles ficam bem desapontados, quem está se aposentando fica desapontado, mas o intuito disso, dessa regra, é que a pessoa não se aposente, que espere mais um pouco e vá se aposentar por idade. Porque assim, para que a Previdência possa ser bem sustentada e também para atingir os princípios que o Brasil assinou determinados tratados internacionais que prevêem o fim da aposentadoria por tempo de contribuição também. Está falando agora de uma revisão, doutora, revisão do fator previdenciário. Isso, daí muitas pessoas dizem, vai acabar o fator previdenciário, vai vir a fórmula 85, 95 e fica naquela especulação, que na verdade não é nova, é bem antiga. Isso desde 88 já se falava. Vários ministros fizeram teorias a esse respeito. Mas a tendência, Rodrigo, é que o fator previdenciário não acabe por causa disso que nós falamos, por causa de todos os tratados internacionais, princípios que nós estávamos falando, que nós devemos sustentar, os trabalhadores sustentam quem está aposentado. Por causa disso, a tendência é que ele não acabe. Se for um dia alterado ou extinto, vai ser substituído por uma outra forma de desestimular as pessoas a se aposentarem jovens. Porque hoje nós temos pessoas se aposentando aos 41 anos, aos 43 anos e até com 39 anos se aposentando. Então, são pessoas muito jovens. Claro que é legítimo, todas trabalharam, preenchem os requisitos da aposentadoria, mas se aposentam muito jovens. E daí, quanto tempo ainda usufruirão do benefício, receberão o benefício? E essa fórmula que a doutora falou, 85 por 95, Isso. Né? Essa aí porque o cidadão tem que trabalhar também, né? Por mais tempo, não adianta. É uma forma meio que de tentar maquiar o negócio. Isso mesmo, vai parecer que ficou bom, mas na verdade vai ter que trabalhar às vezes 40 anos, muito mais tempo do que agora. Então nem tudo, porque se demonizou o fator previdenciário como se fosse uma coisa totalmente ruim, mas às vezes não é. Às vezes pode ser que, se vier uma alteração, pode ser que seja pior. Né? É ruim para quem não recebe aquilo que está esperando. Claro, né? Claro. Nesse caso, é sempre orientado o aposentado, olha, quem sabe não é melhor uma aposentadoria por idade, mais alguns anos, esperar um pouquinho, ou também se leva em consideração que a pessoa, às vezes, autônomo, também não está contribuindo mais. Está recebendo agora. Então, isso tudo precisa, claro, é possível planejar a aposentadoria, é possível saber quanto se vai ganhar antes de se aposentar, para não ter essa decepção, que muitos têm decepção com isso. Né? E a chamada desaposentação, doutora, alguma novidade? Ainda se está discutindo essa situação, que também é uma questão que muitos aposentados levantam e têm dúvidas, se podem se desaposentar um dia, que nada mais é do que dizer que eu não quero mais essa aposentadoria que eu recebo hoje para ganhar uma nova, que seria melhor, se eu continuei trabalhando, claro. Daí, a regra vem no seguinte sentido, de que tu podes renunciar à tua aposentadoria, mas terá que devolver tudo aquilo que já recebeu. Daí não é vantajoso para muitas pessoas, né? Claro que se tem muitas ações judiciais, muitos aposentados entraram na justiça questionando e querendo ganhar um novo benefício sem devolver aquilo que já receberam. Mas isso ainda está tramitando, está andando lá em Brasília e, como todas as coisas, a gente precisa ter muita paciência para ver o que vai sair dali, né? Tem que aguardar o julgamento, está no Supremo, né? No Supremo Tribunal Federal. Muitas coisas já foram julgadas, os trabalhadores ansiavam, por exemplo, pela decisão dos especiais, que aqueles trabalhadores que trabalhavam em indústrias, se podiam se aposentar mais cedo ou não, e saiu a decisão. Então, mas é questão de anos, tudo demora muito, a gente precisa ter muita paciência, muita calma para lidar com a burocracia. A senhora acredita, doutora, que muita gente vai ser pega de surpresa agora, talvez quando for requerer pensão por morte, principalmente agora, nesses momentos iniciais dessas mudanças que começam a valer agora em março? Sim, muita gente vai ser pega de surpresa, já foram pegas de surpresa, e quem mais saiu prejudicado foram aquelas pessoas que não estavam casadas, que não estão casadas no papel, que não têm o papel passado.
Muita gente me pergunta qual é a melhor forma de garantir a pensão por morte. Eu moro junto, a gente está morando junto, como a gente faz para garantir? A melhor forma é casando, no papel. Fazer uma festa, fazer um bolo e casar. E convidar a gente, né? Pode convidar. Do que se manter nessa relação de união estável. Não que eu tenha alguma coisa contra. Agora, a união estável, mas... viver junto com testemunhas que comprovam, conta que comprova, que paga. Isso não garante a pensão por morte, doutora? Garante, mas é um passo a passo complicado depois que a pessoa falece, porque além de comprovar que morava junto, o que já costumava ser difícil e muitas vezes era necessário entrar na justiça para comprovar que os dois estavam morando no mesmo endereço, e se estavam morando no mesmo endereço ainda que tinham uma relação conjugal, porque daí o INSS argumentava que a moça estava cuidando do moço, ou o rapaz cuidava da senhora mais velha e por isso não viviam maritalmente, além de ter toda essa questão, vai precisar comprovar há quanto tempo convivia junto. E daí a gente sabe que muitas vezes a gente joga fora os comprovantes de conta de luz, de água, de telefone, e daí como é que fica, né? Por isso, se não for feito um contrato de união estável, o caminho é fazer um casamento e estabelecer ali uma data de início da convivência do casal. Vai ser preciso agora. Ninguém quer pensar em morte, ninguém acha que o companheiro ou a companheira vai falecer, mas é bom a gente se planejar, claro, né, até para ter uma segurança jurídica, a gente tem que, como tu falaste, se planejar para poder não sofrer, não ter uma dor de cabeça depois. Quem vai ser o mais afetado, na tua opinião, doutora, com a mudança da pensão por morte, especificamente falando? Isso, como eu te falei antes, Rodrigo, o mais afetado é as pessoas que convivem em união estável, que vão precisar comprovar, além de que convivem junto, do quanto tempo elas estão convivendo juntas. E daí que acredito que vai haver uma enxurrada se continuar assim como a gente está vendo até agora. É um dia de ações judiciais ali, o pessoal vai ter bastante trabalho na justiça para decidir quanto tempo morava junto, se era 24, 25, 23 meses, para ficar decidido, né? E tudo isso vai contar depois também pelo tempo que vai receber a pensão, porque não é mais vitalícia como a gente falou, também não é mais vitalícia. E daí também, muita gente, como nós estávamos falando, vai ver o prazo ali, algumas idades são 3 anos, outra 10 anos, outra 15 anos, então vai pegar muita gente de surpresa mesmo, né? É bom já ir se preparando e fazendo as contas. Claro que ninguém quer pensar na morte, repito, né, do outro, só que é bom as pessoas se planejarem e ficar atentas. Talvez uma dúvida das pessoas de casa, se alguém que está recebendo já a pensão por morte, se vai ser afetada, se vai mexer alguma coisa na pensão que está recebendo. É uma dúvida de muita gente mesmo, é uma dúvida de muita gente. Mexe ou não? Mas, fica como está. Para quem já está recebendo o benefício da pensão por morte, não vai mudar em nada. A princípio, não. Fica como está. Mas a gente nunca sabe o que vai aparecer por aí, né? Mas não vai mudar, a princípio, a regra da pensão por morte para quem já está recebendo. E a senhora, doutora, para a gente fechar aqui a nossa conversa, acredita no quê? Que o Congresso vai aprovar? Vai ter muita mudança? Você acha que essas medidas elas vão continuar valendo? Vai ter muita alteração para vir ainda? Isso. Acredito que o seguro-desemprego vai permanecer como está, foi bem recebido pela população em geral. Mas a pensão por morte talvez tenha algumas alterações, principalmente no tempo que o viúvo ou viúva vão receber e também na forma de cálculo também, que o pessoal não gostou muito não. O pessoal estudioso da área mesmo reclamou um pouco porque veio a prejudicar a população, né? Acredito que vai ser modificada essas duas questões. Mas, como a gente falou, temos que aguardar o que vai ser decidido lá em Brasília. Mudança do auxílio-doença, a senhora acha também que vai passar com dificuldades pelo Congresso? Pode ser que não seja bem recebida lá no Congresso também por causa da pressão dos empresários ali na questão dos primeiros 15, agora 30 dias, que é tudo uma forma da Previdência economizar, Rodrigo, ali, né? Tanto é que se tentou, nesse período também, diminuir. Foi um projeto de lei que houve diminuir a contribuição do empregador doméstico. Hoje, o empregador doméstico que tem uma empregada doméstica trabalhando na sua casa, ele recolhe 20% do salário dela para a Previdência. E daí é caro para muitas pessoas. Então, se tentou diminuir isso para 11% talvez e foi vetado pela presidente. Foi vetada essa alteração e a razão do veto, a mensagem do veto é exatamente que vai haver um impacto muito grande nos cofres da Previdência Social. Mas lembrando que a Previdência no Brasil hoje, além de ser sustentada pelos empregados,
é também sustentada por diversas outras contribuições. Contribuições sobre a folha de salários, contribuições sobre lucro líquido, contribuições sobre os concursos da Caixa Econômica, que são as loterias. Isso tudo vai para um conta percentual, vai da para a Social. conta da Previdência Social. Então, muita gente fala, previdência deficitária, mas isso não é verdade. Os demonstrativos estão no site mesmo do próprio INSS, que o INSS é superavitário. Ele ganha muito mais do que ele gasta. Doutora Fernanda Espezin, que é especialista em direito previdenciário, olha, muito obrigado pela sua participação hoje aqui na TVL. Até uma próxima entrevista. Tá bom, obrigada. Obrigado pela sua participação, a doutora Fernanda, que veio falar sobre as mudanças de benefícios para os trabalhadores, para quem é previdenciário também do INSS. Tem mudanças aí valendo já a partir de março. Importante que as pessoas fiquem atentas. Assim a gente fecha aqui o TVL Comunidade e até a próxima então. Tchau, tchau.